E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Aprendo em Casa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria, um período aí que durou 46 longos anos e que gerou vários conflitos. Nós vamos ver tudo na aula de hoje. Para começar, a gente tem que falar como terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a derrota desse eixo de paz entre as duas nações. Estados Unidos e União Soviética, elas se fortaleceram e se tornaram rivais, passaram a disputar o poder partindo de ideias totalmente diferentes. De um lado, tinha os Estados Unidos, que tentava a expansão do capitalismo. Do outro, tinha a União Soviética, que pregava o socialismo cada vez mais. Os outros países se viram obrigados, entre aspas, a se aliar a uma dessas nações para conseguir proteção, apoiando uma dessas ideias. Então, isso acabou gerando um mundo bipolar. O resultado disso é uma disputa ideológica muito grande. Outra ocasião que impulsionou a Guerra Fria, em 1949, foi quando os soviéticos criaram suas próprias bombas nucleares. Isso foi visto como um desafio pelos Estados Unidos, porque em 1945 eles lançaram 2 bombas nucleares, em Hiroshima e Nagasaki. Estão lembrados? A segunda bomba, que foi em Nagasaki, foi considerada uma prova de força, como se os Estados Unidos quisessem provar para os soviéticos que eles já dominavam essa técnica das bombas nucleares. Em geral, os Estados Unidos e a União Soviética nunca se enfrentaram diretamente. Por isso o nome Guerra Fria, porque nunca lutaram face a face. Essa guerra é uma disputa ideológica, onde as duas nações tentam se mostrar melhores do que as outras. Os Estados Unidos querem se mostrar melhor do que os soviéticos, e os soviéticos querem se mostrar melhores do que os Estados Unidos. Isso se torna uma disputa muito grande e geral, onde cada ação gera consequentemente uma reação. Por exemplo, os Estados Unidos tinham um plano chamado Marshall para ajudar a economia dos países aliados europeus, que ficaram desequilibrados depois da Segunda Guerra Mundial. Como reação, os soviéticos criaram o Conselho para Assistência Econômica Mútua, a Comecon, e também tinha o objetivo de reestabilizar os países do leste europeu que sofreram economicamente com a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, os Estados Unidos criaram a Organização de Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é uma organização militar que defende países capitalistas lutando contra qualquer resquício comunista e impedindo qualquer ataque soviético contra seus países membros. Em seguida, os soviéticos criam o Pacto de Varsóvia, apoiado pelos países socialistas. Com os serviços de espionagem não eram diferentes. Essas duas nações disputavam quem era melhor. Os Estados Unidos criou a CIA, Companhia de Inteligência Americana. Os soviéticos criaram o Comitê de Segurança do Estado, a KGB, o Serviço de Investigação dos Soviéticos. KGB é uma sigla em russo para esse nome. Mas quais eram os pontos principais, os pontos-chave dessa guerra? Eu vou falar para vocês. Primeiro, nós temos a corrida armamentista, onde os países começaram a produzir um arsenal bélico e criar tecnologias voltadas para a guerra, com a intenção de se afirmar uma maior potência global. Isso gerou muito perigo de uma possível guerra nuclear. Em seguida, a gente tem a corrida espacial. Além de tudo, os Estados Unidos e os soviéticos também disputavam quem chegava primeiro no espaço. Em 1957, os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial. Depois, em 1960, o primeiro foguete tripulado com ser vivo foi para o espaço. Logo em seguida, em 1961, um voo espacial comandado por um ser humano também foi realizado. Esse homem chamava Yuri Gagarin. Os norte-americanos, não satisfeitos, enviam um primeiro homem para a Lua, Neil Armstrong, levando a corrida espacial ao limite. Ainda temos a crise dos mísseis de Cuba, onde a União Soviética armou uma base militar na ilha de Cuba com a intenção de um possível ataque para os Estados Unidos. Essa base em Cuba gerou uma tensão que durou 13 dias, os 13 dias que abalaram o mundo.
Esse ainda é considerado o maior momento de tensão durante a Guerra Fria, que foi aliviado com uma negociação entre o presidente Kennedy e Nikita Khrushchev. Depois de muita conversa, nada aconteceu. Os Estados Unidos retirou sua base na Turquia e os soviéticos também retiraram sua base na Cuba. Mas apesar deles não terem lutado diretamente, eles ficaram ali alimentando e gerando vários conflitos pelo mundo, né? Finalmente chegamos no fim. Vamos falar como terminou a Guerra Fria. Simbolicamente, o fim aconteceu com a queda do Muro de Berlim, em 1989. Esse muro dividia a Alemanha Ocidental, totalmente capitalista, e a Alemanha Oriental, que defendia o socialismo. Enfim, a Alemanha foi reunificada. A Guerra Fria acaba oficialmente com a desintegração da União Soviética, em 1991. Eles já estavam enfrentando umas crises econômicas e políticas há muito tempo, mas em 1981 foi quando isso tudo acabou. E aí, me conta, você entendeu o conteúdo? Tá sabendo um pouquinho mais sobre a Guerra Fria? Me fala um pouquinho das suas dúvidas aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo da escola que ainda tá com uma dificuldade nesse conteúdo. Ainda não entendeu? Não precisa se preocupar. Pode repetir o vídeo quantas vezes você quiser até você entender. E deixa aqui suas dúvidas no comentário. Eu posso responder para você. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!